Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos pelo privilégio e oportunidade que nós temos de estarmos em sua casa. Muito obrigada pela tua presença, pela tua graça, pelo teu favor. Nós somos pessoas privilegiadas, Deus, porque podemos falar contigo, nós temos te conhecido e aprendido do Senhor. Nesta noite, tudo o que nós queremos, ó Deus, é que nada venha roubar a semeadura da tua palavra. E que nenhum dos nossos solos sejam comprometedores à semente da tua Escritura. Nós te pedimos, Deus, que não haja em nós nada que sufoque, que não haja em nós nada que produza a rapidez do crescimento, como a euforia ou uma personalidade que desencadeia coisas imediatistas, mas que em nós exista a absorção necessária e que o teu Espírito possa reger a nossa vida em favor da tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Nós estamos nessa campanha de fundamentos, onde nós buscamos os fundamentos para que nossas almas estejam firmes, né? Falamos sobre Abraão, falamos sobre a fé, falamos sobre Isaac, falamos sobre semeadura, falamos sobre Jacó, falamos sobre luta, falamos sobre José, falamos sobre promessa, e hoje nós falamos sobre Josué, que é o ânimo. Josué capítulo 1, versículo de número 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podem se assentar. Esses dias eu comentei algo com vocês que seria muito importante você recordar. Existem coisas que acontecem dentro de você que são puramente quesitos sentimentais e emocionais. E existem algumas ações dentro de você, conhecidas como virtudes espirituais, que é tudo vindo do Espírito Santo. O ânimo não é algo emocional. O ânimo não é algo sentimental. O ânimo é espiritual. Quando Jesus, em João 14, estava conversando com os seus discípulos, e Jesus percebe que os discípulos, eles... Então Jesus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, porque quando eu for, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus percebe a apatia e o desânimo no coração dos discípulos. Quando Jesus disse em João que ele rogaria ao Pai para enviar o Espírito Santo Consolador, qual é uma das funções? O porquê a necessidade do consolo? Quando a ação do Espírito Santo vem consolar seu coração, o consolo ele te dá inteligência emocional.
Faz você entender a ordem dos sentimentos. Faz com que você compreenda que a tristeza não pode ser excessiva, que a euforia não pode comandar e nem pode existir. Faz você entender que a alegria exagerada é euforia indevida. Então, o que é o consolo do Espírito Santo? É o Espírito Santo colocando ordem na casa. Isso é o consolo. Então, quando Jesus diz, e eu enviarei o Espírito Santo, e ele será o vosso consolador, significa, ele vai colocar ordem na alma de vocês. Para que você tenha bom ânimo na sua vida, vitalidade espiritual, você precisa do consolo do Espírito Santo, colocando as coisas no devido lugar. Por quê? Pastora, mas até a alegria exagerada precisa ser comedida? Precisa. A alegria exagerada vai desencadear uma queda brusca. Por quê? Se você se alegra exageradamente, você está exposto, consequentemente, você estará exposto à tristeza. Então, tudo na sua vida tem que ser bem dosado. A alegria, por mais boa que seja, ela também tem que ser dosada. Aqui o Senhor diz a Josué, eu estou mandando você ter ânimo. Então, o ânimo não é uma opção, o ânimo é um mandamento. Nós temos que ter bom ânimo. E quando é que nós conseguimos obedecer este mandamento? Quando nós contamos com a direção do Espírito Santo de Deus dentro de nós, colocando as coisas em ordem dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Vá comigo em Josué, capítulo 7. Eu quero começar a falar com você quais são as pessoas que são mais inclinadas. O microfone está muito, acho que está muito retorno aqui para mim. Dá uma baixadinha, fazendo favor. Quais são as pessoas mais inclinadas a terem crises de desânimo? As pessoas que elas não estudam seu fracasso. Diga para o seu irmão, você tem que estudar seu fracasso. Quando você não compreende uma derrota, quando você não entende uma perda, quando você não consegue entender o seu fracasso, aquilo te frustra e te deixa você com uma suposta revolta, uma suposta indignação. Você começa a trabalhar contra você. Por exemplo, pessoas que passaram pela infância e pela adolescência, que sofreram um tipo de rejeição. Só que elas nunca estudaram a rejeição. A rejeição é fato, elas concluem, eu fui rejeitada. Tá, eu sou uma pessoa que fui rejeitada, você diz. Só que você não estudou sua rejeição. Aquela conclusão, sem o conhecimento de causa, vai gerar um motim dentro da sua alma. Por quê? Porque a sua alma, graças ao bom Criador, ela é inteligível. Ela é inteligente. Então, você precisa estudar. E você precisa, por meio da ação do Espírito Santo, conhecer e saber. O que causa desânimo nas pessoas? A falta do conhecimento da situação fatídica. Você precisa saber o porquê que você não tem, o porquê que você perdeu, o porquê que aconteceu. Pastora, mas e se for questão da soberania de Deus, porque Deus quis? Aí você já descobriu o porquê. Deus quis, acabou. Ou então Deus não quis. Mas você precisa criar um assentamento na sua alma, onde as perguntas não borbulham, onde as interrogações não existam e não venham presidir. Então você tem que ter respostas, mesmo que seja, é a soberania de Deus. Deus quis assim, ponto. E não ficar gerando questões e interrogações. Por exemplo, até hoje, o porquê eu não vou evoluir? O porquê a minha vida profissional sempre foi um fracasso? Você tem que ter resposta para isso. Bom, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu não sou ousada, porque eu sou uma pessoa que eu sou detida por uma timidez, porque eu sou uma pessoa que eu tenho alguns vícios, e eu acostumei a depender disso e daquilo, porque eu sou uma pessoa que eu me amoldo e me adequo com poucas coisas.
Respostas. Você tendo respostas, a sua alma faz assim, ó. O que você não pode é ter interrogações e questionamentos que vão minar o seu ânimo. Como é que você quer vir um crente animado, cheio de questões, de perguntas e de interrogações? Por exemplo, tem gente que diz assim, que ele está com o coração cheio de interrogação. Por que meu casamento é assim? Por que eu sofro no meu casamento? Por que eu passo? Uai, a resposta é simples, porque você escolheu essa pessoa. Então, elimine questões. Por quê? Porque questões, elas são o quê? Elas são famintas e elas vão devorar sua fé, e elas vão devorar seu ânimo, e elas vão devorar sua esperança. E hoje o quadro que nós estamos estudando é o ânimo. Elimine questões. Você tem que saber por que você perdeu, por que você vive nessa situação, por quê? Mesmo se a resposta for, Deus quis assim, ponto, morreu o assunto. Não se tem mais questionamento, não se tem mais pergunta, não se tem mais indagação. Ou então, eu dei brecha, o diabo roubou, ponto, acabou, vou atrás do prejuízo. Mas tem que ter uma resposta. Você precisa encontrar uma resposta na Escritura que se enquadre de uma maneira verídica àquela situação. Vamos analisar em Josué capítulo 7. Vamos comigo. Versículo de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. Até a tarde, ele e os anciãos de Israel deitaram um pó sobre as suas cabeças. Por que Josué teve essa atitude? Porque ele não sabia porque tinha perdido 3.000 homens. Ele não sabia por que ele tinha tido a derrota. Ele perdeu para Ai, ganhou para Jericó, uma cidade, uma capital enorme, e para Ai, que era uma cidade pequena, ele perdeu. Ele não sabia por que ele tinha perdido. Então ele esmorece, ele totalmente perde todo o ânimo, toda a energia, toda a situação. E a Bíblia diz assim, e disse Josué, Senhor Deus, por que com efeito, ó quantas perguntas, fizestes passar o teu povo Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, antes nós tivéssemos contentado em ficar além do Jordão? Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então, você percebe o seguinte, Josué se coloca numa situação de desânimo, de apatia, de entrega, por quê? Porque tinha uma derrota que ele não sabia a causa. Ele perdeu e não sabia por quê. Pensa em 3 grandes perdas que você já teve na sua vida. 3 grandes derrotas. É fácil, né? É ou não é? Aí você começa a encontrar respostas para cada uma delas. Bom, essa aqui foi a vontade de Deus. Essa aqui foi falha minha, eu que fui negligente. Essa aqui, você encontra a resposta, é só você procurar. É só você procurar, você encontra a resposta. O que te causa dano na sua alma é você não saber o porquê você está sofrendo. É você permitir que a sua alma não tenha respostas. Você precisa confrontar a sua alma com a logística do céu. É isso aqui, ó. É isso aqui que está acontecendo. Você precisa de respostas. Diga para o seu irmão, você precisa de resposta. Aí diz para ele assim, mas só que o problema é que você já tem. Você já tem a resposta. Toda vez que você sofreu uma perda, você tem que estudar a sua perda. Toda vez. Você sofreu uma perda, você vai estudar a sua perda. Por que aconteceu? Eu ensoberbeci aqui, fui negligente ali. Encontrou. Não encontrou? Deus, eu não encontrei negligência minha. Eu não encontrei. Então, a constatação é, o Senhor quis assim, ponto. O Senhor bateu o martelo. O Senhor decidiu, definiu. Acabou. E aí, o que a sua alma faz? Aquieta.
salmista Davi dizia: aquietai-vos e sabei, aquieta minha alma, busque ao Senhor. Por que te perturbas dentro de mim? Ele faz a oração e diz: por que está aflita minha alma? Por que te perturbas? A grande questão é que você precisa oferecer, por meio da Escritura, por meio da ação do Espírito Santo, respostas para a sua alma, para que você não fique no vácuo, para que você não fique sem alguém te questionar, te perguntar. Pelo menos você tem para dizer: não, foi a vontade perfeita de Deus, Deus quis assim, ponto, amém, vamos seguir em frente, porque o céu explica para mim e para você. Olha Deus explicando para Josué. A Bíblia diz assim, olha, no versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, Deus responde: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Não existe motivo para a sua prostração. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, tomaram do anátema, furtaram, mentiram, debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema no meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Ele descobre o que tinha garantido a ele a derrota. O que era? Acã pega a capa babilônica e as moedas e enterra debaixo da tenda. E isso era a causa da derrota de Israel. O céu explica. Diga: o céu é soberano. O céu diz: eu estou trabalhando, fique quieto, você fica. O céu disse: eu já tomei a decisão, fica quieto. O céu diz: espera, vai acontecer, fique quieto. Minha parte, sua, é aquietar e saber que Ele é Deus. Eu quero fazer com você uma comparação agora sobre Jericó e Ai. Quero que você faça uma análise. Ai era uma cidade muito pequena, muito fácil de vencer. Jericó era uma cidade muito grande, as muralhas gigantescas, passavam carros por cima. Mas vamos analisar quais foram as situações aderidas para com Jericó e as situações aderidas para com Ai. A grande questão é: você sabe trabalhar quando você está passando por uma situação, por uma batalha? Você sabe batalhar, você sabe guerrear? Quantas vitórias você teve no ano de 2020 e quantas derrotas você teve? Vamos analisar em Josué, eu quero que você vá comigo, em Josué capítulo 7. Vamos ver o seguinte, ó. Eles estavam em Jericó, enviou alguns homens a Ai, que está em Bet-Aven, do lado oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a terra. Para conquistar Ai, ele enviou alguns espias para espiar a terra e trazer informações de lá para que ele pudesse fazer o remanejo belicoso. Agora, olha comigo no capítulo 5, versículo... Ah, pastora, mas Josué ele também mandou espia. Em Jericó, Josué mandou espia. Só que olha a diferença. No capítulo 5, versículo 13, presta atenção, em Jericó. Sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, ele estava contemplando Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué e ele disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou e disse: que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Para conquistar Ai, ele manda alguns cabeças e recebe a informação. Para conquistar Jericó, ele tem uma audiência particular com o próprio Jesus Cristo.
O que você vê a diferença aí? Hã? A diferença está no seu envolvimento. Você faz as suas guerras, as suas empreitadas, no seu envolvimento e na confiança que você tem com as pessoas ou no seu alicerce que você tem diretamente com Deus? De onde saem as decisões para a sua vida? Do seu quarto de oração, do seu culto de adoração ou das notícias, das mídias e dos convívios que você tem com as pessoas? Essa é a grande diferença. Para vencer em Jericó, ele tem uma conversa direta com Jesus Cristo. E, para lutar contra Ai, ele envia alguns cabeças da tribo para que eles pudessem trazer, então, a dinâmica de guerra. Qual foi a dinâmica de guerra que o Senhor deu a Josué para Jericó? Você vai mandar a arca à frente, rodeá-la 7 vezes e por meio do grito as muralhas vão cair. E quais foram as informações que o pessoal trouxe de Ai? Que isso, Josué? Não, eu queria te perguntar uma coisa. Desgastar o quê? A preguiça é uma praga, né? A preguiça é uma praga. Às vezes você olha para uma pessoa, ela tem preguiça até de investir, de se esforçar naquilo que é bom para ela, naquilo que é o bem para ela. Peraí, se você se esforçar um pouquinho, você consegue um pouquinho mais de ânimo. Raspa aí o fundo. Se você se esforçar mais um pouquinho, você consegue ser mais bem-humorado, não consegue? Se você se esforçar um pouquinho mais, você não consegue ser um pouquinho mais feliz? Um pouquinho mais esforçado? Consegue sim. Eu quero perguntar uma coisa para você. Em Jericó, eles tiveram que guerrear? Não. Não tiveram. Os muros caíram e eles simplesmente mataram aqueles que já estavam vencidos. Sabe o que os espias disseram a Josué no capítulo 7, versículo de número 3? E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000, 3.000 homens a ferir a Ai. Não fastigueis ali todo o povo, porque poucos são. Por quê? Fatigar, cansar. Será que se nós não tivéssemos nos esforçado um pouco mais, nós não teríamos feito melhor aquilo que nós hoje reclamamos daquilo que temos na nossa mão? Nós estamos economizando para quê? Diz para mim. Você não pode ser um pouco mais dedicado, um pouco mais de afinco, um pouco mais de logística, ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de leveza, um pouco mais de calma? Nós podemos. A grande questão é que a nossa logística é péssima. É péssima. Você corre para gastar tempo em frente da televisão. Você economiza sorrisos com as pessoas para rir diante de um filme porcaria de comédia. Você não dá atenção para as pessoas que deveria para ficar os olhos fitos num filme. Isso é um absurdo. Essa é a grande questão. Nós somos, como administradores, nós somos péssimos na logística do nosso tempo, das nossas virtudes e dos nossos valores. Essa é a grande questão. Você reclama do que você não planta. Você não colhe porque não plantou. Está ruim porque você não fez o melhor. Quando eu dou o melhor, eu tenho satisfação no que eu colho, porque eu sei o quanto existe de suor ali. Essa é a grande questão. Pastor, eu queria tanto que meu casamento fosse melhor. Faça melhor. Faça melhor. Ore mais. Tenha mais logística, mais administração. Saiba de Deus a direção a ser tomada. Não seja movido por opinião alheia. Irmãos, nós estamos falando de um general de guerra, Josué. Nós estamos falando de um homem que assistiu Moisés durante toda a trajetória de Moisés. Eu queria perguntar uma coisa para você. O que, na sua opinião, fez com que Josué ouvisse os espias e não fosse orar? Diz para mim. Na sua opinião, eu tenho a minha opinião, você tem a sua. Isso aqui não tem nada a ver com teologia. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua. O que fez com que Josué não dobrasse o joelho no chão e dissesse: Senhor, os espias dizem para que eu mande 2 ou 3 mil. Mas, Senhor, o que é que o Senhor diz?
Deus ia falar, Josué, não manda ninguém. Porque se você mandar 50 mil, eles vão perderem, porque tem anátema. O que fez com que Josué não orasse? Eu tenho a minha opinião. Posso dizer a minha opinião? Posso? A ótica. Ele olha para Ai, uma cidade pequena. O conforto. Haviam tido uma vitória expressiva em Jericó. Estavam convictos que Deus estava do lado deles, mas não sabia que Deus não estava mais do lado deles. A ótica errada. E ele comete o mesmo erro nos gibeonitas. O que você precisa entender é que a oração abre os teus olhos, dimensiona a sua situação. A oração tranquiliza a sua alma e coloca ordem no seu caos. A oração é o meio que Deus vai conversar com você. Ele vai falar com você. Ele vai ratificar as coisas sobre a sua alma. Essa é a grande questão. Pastor, eu estou em dúvida. Dobra o joelho no chão, vai falar com Deus. Agora, o porquê? Ele não teve dúvidas. Ele acreditou piamente na conversa dos espias. Por quê? Porque estava certo. Ele pensava que estava tudo certo. Ele não imaginou que Acã tinha roubado, que tinha logrado Deus. Ele nem imaginou nessa hipótese. Tem coisa que você nem imagina, que eu não imagino que o diabo está fazendo. Tem coisa que o diabo está jogando verde para colher o laranja amanhã, o ano que vem, na sua vida, na minha vida. Então nós precisamos ser zelosos e cuidadosos com respeito a isso. Ele acreditava piamente que ia ser, e ele não ora. Até Josué, quando não ora, cai. Ore. Busque a Deus. Fale com o Senhor. Senhor, mostra para mim. Mostra no que eu estou errando. Fala comigo, Senhor. Senhor, quebranta meu coração. Senhor, não permita que o meu coração seja condicionado pelas opiniões alheias. Senhor, não permita que a minha alma seja dirigida por direções humanas. Senhor, fala comigo, movimenta a minha alma. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, me ensine. Senhor, me esvazie. Não importa, eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais alto você tiver, mais feio vai ser seu tombo. Quem está alto também cai. Por isso que você tem que tomar cuidado. Paulo diz, aquele que está de pé, que bom, cuide-se para que não caia. Quero falar de uma outra situação. Ele recebe a informação, e eu quero falar com você sobre o versículo de número, Josué capítulo 6, versículo de número 1. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, seu rei, seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas, 7 chifres adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas, e então aquilo acontecerá. Agora, para que nós continuemos, eu quero falar um negócio para você. Josué tem uma derrota expressiva, e a maior fonte de desânimo de Josué era o que os inimigos iriam pensar e quais seriam as estratégias do inimigo a partir dali. Fala comigo se Josué estava certo ou errado. Você vê comigo aqui, ó. Versículo de número 8. Diga comigo, toda derrota eu ofereço a Satanás estratégias, logísticas e esperanças contra mim. Toda derrota que você tem, você oferece um mapeamento para Satanás. Ele vai estudar onde você caiu.
cada toque que não deu certo, cada sugestão que funcionou ou que não funcionou, cada indução, cada motivação, ele faz um mapeamento. Então, a grande questão é, caiu, errou, falhou, sofreu uma derrota, Senhor teu Deus é poderoso para te levantar 7 vezes. Acabou, não tem problema. Mas a grande preocupação de Josué não era Deus. A grande preocupação de Josué era o inimigo. Por quê? Porque Satanás descobriu que Pedro era só palha e não era trigo. Ele ficou observando Pedro, ficou analisando Pedro, os movimentos, as notas fora, as notas dentro, o posicionamento. E ele chegou à conclusão, esse rapaz é só palha, não é trigo. Chegou para Deus, falou, Senhor, tem um discípulo lá, que eu gostaria de fazer um teste com ele. E Jesus, saindo nos montes para oração, em espírito, Pai, não, ele quer Pedro, Pedro não. Pedro vai se converter e ainda vai ser trigo. Pedro, eu roguei por ti diante do Pai, para que a tua fé não desfaleça. Porque se Satanás tivesse peneirado você, quando você, agora, palha, você não sobra nada. Você precisa se preocupar, que você fica toda à vontade, né? Eu vou ficar alegre, vou ficar eufórico e abduzir. Eu vou ficar triste, vou entrar em depressão. Eu vou ter projeto, tem projeto descabido. Eu quero que você entenda que a sua preocupação, primeiro, tá, o céu, obviamente. Você quer agradar a Deus, você ama a Deus. Só que é o seguinte, você tem que entender que você tem um inimigo que está ao teu derredor estudando você. Ele estuda você 24 horas. E se você quiser saber algo de ruim sobre a sua alma, é só você perguntar para o espírito maligno que saiu de você. Ele sabe tudo sobre você. Os espíritos malignos que um dia saíram de você estão desesperados para voltar. Eles querem voltar e eles querem fazer de você um estado muito pior do que quando Jesus te encontrou. Você tem que levar a sério. Naquele momento, Josué fala como um general, entendendo estratégias belicosas. Senhor, os nossos inimigos vão ficarem animados, projetados, vão criar logísticas, vão conhecer as nossas falhas, e eu não posso permitir isso. Essa é a grande questão. Pastora, mas o que eu faço? No chão. Me perdoa, eu fui soberbo, eu quis mais do que eu podia, me perdoa, eu era pato e achei que era águia, rejeitei o céu, quis o céu, rejeitei a lagoa, me perdoa, Senhor. Eu não fui humilde e não admiti a minha situação era diminuta, era pequena, mas era minha, e eu rejeitei a minha situação, e fui atrás daquilo que Satanás me oferecia, joelhos no chão, confissão e arrependimento. Senhor, me perdoa, eu pequei, eu falhei. Você destrona e quebra tudo aquilo que Satanás está planejando contra você. Quem de nós somos cabíveis de arrependimento? Quem de nós dobramos o joelho no chão dizendo, Senhor, me perdoa porque eu pensei, me perdoa porque eu senti, me perdoa porque eu falei, me perdoa, Deus, eu saí da tua direção, me perdoa, Senhor, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter sentido. A preocupação de Josué era, agora os inimigos têm na mão o mapa da estratégia de guerra. Quando você se arrepende do seu pecado, conhecendo a causa dele, você destrona Satanás. Arrependa-se dos seus erros, arrependa-se dos seus vícios, arrependa-se dos seus costumes, arrependa-se daquilo que é habitual na sua vida. Está chegando aí o final do ano, você precisa eliminar pelo menos uns 2 hábitos ruins seus. Quais seriam?
Hã? Quer que eu sugiro um hábito muito ruim dos crentes, imaturidade. Paulo lutava contra isso com as igrejas. Elimine a imaturidade da sua vida. Seja um crente mais maduro. Eu tenho orado por isso. Tenho orado pela igreja e dito, Senhor, amadureça o teu povo. Amadureça o teu povo. Que a absorção da sua palavra, meu Senhor, seja total para que haja amadurecimento. Tire o vício da infantilidade. Quebre o vínculo que você tem com as dúvidas, com o talvez, com os questionamentos, com as dubiedades, com as circunstâncias. Seja um crente maduro. Seja uma pessoa simples. A Bíblia diz assim, no versículo de número 9, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão, desarraigarão o nosso nome da terra. Diga, eu preciso pensar. No que você precisa pensar? O que o diabo conhece de você? Qual é o seu ponto fraco? Como Satanás consegue iludir você? Você acha que Satanás tramou de véspera para fazer Davi pecar? Ó. Para que ele caísse no pecado com Batseba. Satanás estuda a mim e estuda você. E ele nos analisa. E em cada derrota, e em cada perda, e em cada questionamento, e em cada interrogação, em cada indignação, que nós não buscamos respostas na Escritura, ele vai acumulando recursos para trabalhar a nossa bancarrota. Ele vai, mas quando nós reconhecemos os nossos erros, reconhecemos a soberania de Deus e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, nós tiramos qualquer esperança do inferno de nos destruir. O arrependimento cala a boca do inferno. Quando você clama por perdão, você pediu perdão hoje? Do quê? Quais são os seus pecados que você não arrependeu-se? Me perdoa, Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa, hoje eu joguei tempo fora. Senhor, me perdoa, hoje eu não orei. Senhor, me perdoa, hoje eu xinguei. Senhor, me perdoa, hoje eu pensei mal. Me perdoa, Senhor. Você não pode dormir sem pedir perdão para Deus dos seus pecados. Josué sabia que o problema tinha sido a derrota tinha acontecido entre Israel e Deus. Então Deus fala para ele, houve a derrota por conta disso. Eu quero no capítulo 8 que você vá comigo. Deus diz para Josué sobre a derrota. E Josué fica bem desanimado, porque perdeu. Aí você poderia perguntar, pastora, mas quem que fica animado depois de perder? Ninguém. O problema não é você ter um ápice de desânimo ou você sentir um desânimo. O problema é você ser desanimado. Você é desanimado? Isso aí faz parte da tua vida? Teu pai era desanimado, tua mãe era desanimada, você é desanimado? Você é uma pessoa desanimada, apática? Sabe aquela pessoa assim que não tem vitalidade? De 0 a 10, o quanto você é animado? Não estou falando para as coisas que só... Pastor, eu tenho um ânimo para ir no shopping? Não estou falando isso aí. Estou falando isso aí. Estou falando ânimo. Ânimo não é você ter ânimo para passear. Você sabe o que é ânimo? Você sabe o que é ânimo? É entusiasmo suficiente para fazer o que tem que se fazer, como tem que se fazer, quando tem que se fazer. Repete. Isso é ânimo. Uma pessoa animada é aquela que deixa a louça na pia ficar dura, fica crosta, o feijão gruda tudo, aí não sai de jeito nenhum. Isso é uma pessoa animada? Não. Que hora que você tem que lavar a louça? Tem que lavar a louça depois que você come. Você comeu, você lava a louça. Isso é normal. Hã? Aí você larga a louça lá.
Aí crosta. Aí lava, irritado, nervosa, ou quem, se for homem ou mulher, nervosa, aí já tem que fazer comida correndo, com aquela pia tudo suja, aí o diabo entra e ciranda, aí xinga, aí vem a criança que quer uma coisa e não tem. Aí vira uma bagunça, aí vira uma ciranda mesmo, né? O que é ânimo? Ânimo é você ter entusiasmo. Recebe a direção de Deus para fazer as coisas do jeito que Deus quer, como Deus quer, quando Deus quer, na hora que Deus quer, tudo da maneira que é determinado. Isso é ânimo. Hã? Ânimo é você acordar sabendo o que custou o seu dia. Você acorda como que se o céu estivesse fazendo, você estivesse fazendo um favor para o céu em estar vivo. Pelo amor de Deus, levantei atrasado, pelo amor de Deus, está chovendo, pelo amor de Deus, olha que sol quente, pelo amor de Deus. Parece que você está fazendo um favor para o céu, estou fazendo um favor em viver, viu? O que é ânimo? Você acorda sabendo que custou aquele dia para Deus. Custou aquele dia as misericórdias, custou o sangue de Cristo, custou a locomoção dos anjos, custou a ação da palavra para você estar vivo e protegido. Aí você levanta como se você estivesse fazendo um favor para o céu e estar vivo. Você consegue entender um crente que levanta de mau humor? Consigo, não é convertido. Então aí tem uma explicação. Porque não tem. O crente que sabe que Deus abençoa ele durante a noite, guarda, protege, livra do mal, como é que ele levanta mal-humorado, sabendo que aquele dia está custando para Deus? Isso é ânimo. Ânimo é você entender que as pessoas não são obrigadas a te aguentar. E você ser um tanto seleto e administrador e saber o que você coloca sobre as pessoas. Ânimo é você carregar a sua própria carga. E não jogar as coisas no outro que não é devido. Isso é ânimo. Ânimo é você ter certeza e esperança e fidelidade no pouco. É pouco que você tem, mas é tudo. Dê valor naquilo que você tem. Eu ficaria aqui falando de ânimo 24 horas. Ânimo é você no domingo à tarde dormir um pouquinho de dia, para você não dormir no culto à noite. Isso é ânimo, é logística. Você precisa entender que o ânimo tem que fazer parte da sua vida, porque é um mandamento. Jesus disse, tende bom ânimo, no mundo tereis... Nós temos aflições, mesmo com aflição. Que tipo de aflição, pastora? Aquele lá tem aflição maior. Como é que você pesa a aflição do outro? Não tem como você pesar. Tem como você falar que a sua aflição é pior que a minha? Você não está na minha pele. Você está na minha pele? Eu estou na sua? Como é que eu posso falar que a minha é pior que a sua? Não. As nossas aflições são medidas conforme a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto. Acabou. Capítulo 8, versículo de número 1. Agora a retomada de Ai. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes. Toma contigo, Toma contigo 50 homens, porque, ora, Josué, será agora a base do milagre. O céu é quem está fazendo. Você não precisa colocar muita gente. É isso que o Senhor diz? Não, tem gente porque ele acha que ele tem Deus, porque ele tem um céu do lado dele, ele fica preguiçoso. Ele quer pôr um dedo só. Senhor, eu entro com um dedo, né? Porque o céu é maravilhoso, é sobrenatural, o céu é milagroso. Então eu entro com um dedo. Ai, mas por que ele deu 10? Porque você entrar com as duas mãos. Queria perguntar uma coisa para você. As áreas da sua vida, você põe um dedo ou você está com as duas mãos? Porque não está dando certo, porque não foi. Porque a gente é bom assim, né, porque não é satisfatório, porque ficou a desejar. Mas peraí, sua mão não está suja, não tem calo, só entrou com o dedinho, só aponta. Conserta aqui, Senhor, faz aquilo ali, Senhor. Eu não gostei disso aqui. Entra com as duas mãos. O Senhor olha para Josué e diz assim, toda a gente de guerra, todos os soldados você vai colocar nessa empreitada. Não tem batalha pequena ou batalha grande. Você tem que colocar todos os seus esforços. Para de ser preguiçoso. Não importa se essa empreitada é pequena, eu vou economizar. Vai que você vai ver só.
O que o Senhor disse? Você vai colocar toda a gente de guerra, diferente dos espias. Não, Josué, manda uns 2.000, 3.000 lá, ó. Manda. Não vamos fatigar o povo, não. Aí o Senhor diz assim: levanta e sobe a Ai. Olha, que tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Fará, pois, a Ai o seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei salvo. Para vós tomareis os seus despojos, gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000. Volta um pouquinho. Aí no capítulo 7, versículo 3, quantos homens foram? 2 a 3.000. Quantos homens foram agora? A mesma guerra, 30.000. Quantos por cento ele tinha dado na primeira vez? 10. Mandou no máximo 10%, 3.000, máximo 10%. E agora, 30.000. Aí eu faço a grande pergunta para você. Você está pondo 3.000 ou 30.000 na tua empreitada de guerra? De força, de fé, de oração, de dedicação, de valorização, de prontidão. Eu queria que você olhasse para a sua mão, espiritualmente falando, e vê se ela tem calo. Olha aí para a sua mão. Não, olha, literalmente, olha, vê se tem calo. Quem sou eu para explicar para você? Hã? Quem sou eu? Hã? Dedicação, garra, perseverança, vai dar certo, Deus é comigo, e diz não para o coração, e fala para a alma, cala a boca agora que não é tua vez, e vai, e luta, e é raçudo, e é raçuda, e briga com a alma, e briga com as emoções, deixa o sentimento dominar para você ver onde é que você vai dar. Vai dar no adultério de Davi, vai dar na idolatria de Salomão, vai dar na feitiçaria de Saul. O que mais você quer? Vai dar no sacrifício errado de Caim, vai dar no desprezo da primogenitura de Esaú, e aí? Vai dar na cegueira de Sansão? Deixa o coração dominar, deixa o sentimento dominar. Todos nós aqui, nós temos sentimentos para nos afundar. Nós temos histórias tristes para nos derrotar, nos destruir. Experiências negativas que acabariam com a nossa vida. Só que nós temos Jesus Cristo. E isso é melhor e maior do que qualquer experiência, do que qualquer situação frustrante que já tivemos na nossa vida. Todos nós temos tristeza, que seria o nosso sepulcro, rejeição, abandono, dores, ingratidão. Temos coisas ruins que nos fizeram, coisas más que nos fizeram, que nos enterrariam vivos. Mas nós não aceitamos isso. Você precisa entender isso aí. O que está minando as suas forças? O que está tirando de você os seus esforços, fazendo você dedicar-se pouco, dedica-se mais. Tudo que Satanás precisa é que você não faça nada. É só disso que ele precisa. Jesus diz, quem não faz junto comigo é contra mim. Tudo que Satanás precisa é que você não faça nada. Que você não faça nada com a tristeza, que você não faça nada com o desânimo, que você não faça nada com as memórias que têm te dominado, que você não faça nada contra o seu mau humor, que você não faça nada contra os vícios da sua personalidade. É isso que Satanás quer. Ele não quer que você faça nada com a sua soberba, porque ele quer usar tudo isso contra você. Mas nós somos diferentes. Nós somos lutadores e batalhadores. Nós não aceitamos aquilo que existe dentro de nós. O que havia derrotado Israel não era a força de Ai, mas era o que tinha dentro do próprio arraial. O que nos derrota não é as artimanhas, nem as peripécias de Satanás, nem a logística mirabolante dele. O que nos derrota é o que trazemos dentro de nós. O que você planeja para você? Você precisa entender que o ânimo é uma ordenança e um mandamento. E que você precisa se esforçar um pouco mais. Para nós encerrarmos no capítulo 8,
versículo de número 18. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E a Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Capítulo 30, versículo 30, do capítulo 8. Depois que Ai foi tomada, ele enforca o rei no madeiro. Então, versículo 30, Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal. Ele reconhece aquela vitória de Ai como uma vitória de aprendizado. Josué aprendeu mais com a derrota de Ai do que com a vitória de Jericó. Sabe, é isso que Deus gostaria que você entendesse. Eu quero terminar essa meditação desta noite da maneira que eu comecei. Quando você consegue entender o porquê que as coisas são da maneira que são. E quando a palavra do Senhor diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as coisas ruins, o céu está querendo que você entenda isso. Josué aprendeu muito mais com a derrota de Ai do que com a vitória de Jericó. Ele aprendeu que é Deus quem dá as coordenadas. Ele aprendeu que a ótica do ser humano é falha. Ele aprendeu que não há derrota sem explicação. As suas derrotas, suas perdas e tristezas te ensinam, formam o seu caráter. Você é provado na hora da agrura, na hora da dificuldade. As suas vitórias que Deus trabalhou para você foram bênçãos e bens. Só que as suas derrotas te ensinaram muito. Muito. Você sabia que existem coisas que são formadas em nós a partir de uma esfera de muita dor? Você sabia disso? Deus sabe trabalhar com você. E Ele sabe te ensinar cada lição. E todas as coisas que são formadas em você têm um propósito. Confie em Deus. Não importa se você teve derrotas no ano de 2020, o que importa é que você saiba a razão de cada uma delas. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Deus nunca disse para você que você nunca iria cometer uma falha e que você não iria cometer erros. Não. Mas Ele disse para você que estaria com você todos os dias da sua vida.